A juventude não tem perspectiva de futuro, e isso não é culpa dela. Bom, diversos anos da história da humanidade, nós vemos como os jovens se comportam de forma diferente. Muitas vezes os jovens nas eras vikings, eles desde cedo iam invadir outras nações, meio que para alcançar prestígio, saca? Essa juventude que cresceu querendo ganhar prestígio dos adultos, ganhar prestígio pessoal, conquistar riquezas de outras terras, ela hoje cresce de uma outra maneira. A Gen Z ou Geração Z. A Geração Z, ela cresce numa outra perspectiva e numa outra realidade de sistema, onde eles vão totalmente na contramão do sistema assim imposto, sabe? Porque a Gen Z, ou a geração Z, ela é muito mais rápida, é uma geração que tem muito mais velocidade, muito mais dinamismo, é tudo que está acontecendo rápido. E também, depois daquilo que ocorreu em 71, cara, é gravíssimo. Porque quando você tem aquele fator de 71, mas outros fatores que corroboraram para Gen Z hoje ser tão vazia em questão de o que eu vou ser no futuro, que perspectiva de futuro eu vou ter, é muito complicado você fazer algo sobre. Porque querendo ou não, cara, a geração Z, ela hoje você pode ver que em diversos países do mundo, principalmente nesses países que houve mais destruição, curiosamente, é os países que mais têm voltado à tradição, sabe? Então, esse fator da geração Z hoje não ter tanta perspectiva de futuro é justamente o que está fazendo ela voltar a ter essa perspectiva de futuro ancestral. Porque a geração Z hoje ela tem acesso à internet, a curiosidade da geração Z sobre outras eras cresce. E quando a geração Z vê aquela era dos pais, vê como funcionavam as coisas, vê como as coisas funcionavam antigamente, e ver o que está acontecendo hoje em dia e ver como o país está indo, a geração Z vê que, pô, a situação não tá legal não, tá feia a situação tá grave. E sem contar que também a geração Z ela tá lutando, cara. Ela tá lutando porque muitas vezes o cara, vou fazer um Senai. Não que o Senai não seja bom, o Senai é excelente, é uma ótima instituição. Mas a geração Z muitas vezes vai entrar em um contrato ali de jovem aprendiz, ele vai ficar ali um ano e depois vai meter o pé da empresa. Porque as empresas brasileiras, não é culpa da empresa, não é 100% culpa da empresa. Mas o que acontece é que as empresas não estão tendo incentivo para efetivar novos funcionários, porque tá faltando obra para fazer, tá faltando coisa para fazer na empresa. Porque os funcionários que ali já estão com as vagas e ninguém nesse momento vai querer sair do emprego, sabe? Ninguém vai querer se arriscar fora porque não tem emprego, cara. Não há empregos, não tem onde mais colocar funcionário por conta desses fatores que ocorreram em 71. Depois eu vou fazer um vídeo explicando. Cara, é uma coisa muito complexa de se analisar porque você mexe muito com o futuro. A geração Z hoje, ela começou a votar e exercer direito diplomático a voto em 2018. Essa vai ser a terceira eleição no mundo que a geração Z vai votar. No caso, essa eleição nossa brasileira vai ser a terceira eleição que vai ter para presidente que a geração Z vota. E o que acontece, cara, é que muitas vezes a geração Z ela não tá vendo mais uma perspectiva de futuro, ou quando vê, ela tem meio que medo, receio de ir. Muitas vezes por desmotivação, muitas vezes por preguiça. Óbvio, eu não vou passar a mão na cabeça da geração Z e nem vou chamar a geração Z de preguiçosa. 100%. Ela tem seus fatores de preguiça, sim, como todo ser humano tem. Mas a geração Z, ela sofre de uma questão que eles pegaram um mundo muito colapsado, cara. Eles pegaram um mundo muito ferrado economicamente. Eles pegaram um mundo muito detonado na economia. Então é muito nítido que a geração Z tem lutado para poder conquistar as coisas que está conquistando. Por exemplo, um PC gamer, um computador gamer, cara, hoje tá na faixa de R$ 4.000. Que brasileiro tem condição de pagar R$ 4.000? A geração Z hoje começou a trabalhar a partir ali de 2018, 17.
a trabalhar massivamente. E assim, é uma parada que, cara, quem começou a trabalhar antes e não conseguiu emprego, talvez não consiga mais. Não é que. É, não quero colocar pavor em vocês, mas é a realidade. A coisa tá feia. As empresas não estão tendo mais incentivo para efetivar novos funcionários, justamente pela quantidade de impostos que o país está colocando. E a geração Z, ela tá começando a perceber isso e vai perceber isso justamente por essa ferramenta que está nas suas mãos agora, o celular. O celular, meus amigos, a internet é uma arma poderosíssima. É uma ferramenta muito grande contra o sistema. E o sistema não curte muito essa ferramenta. Porque a gente tem que, sabe, lutar contra, a gente tem que buscar as nossas coisas. Mas só que o sistema ele nunca vai facilitar a nossa vida, como também nunca facilitou na história da humanidade. Só que entende que desde que você larga essas questões, como funcionava a economia antigamente, como hoje está funcionando, tá muito complicado para a geração Z, porque a geração Z vai pegar um país muito ferrado e ela vai ter que arrumar esse país. É muito difícil, cara. Muita gente fala que os boomers ferraram a gente, mas em certo ponto essas pessoas estão certas. Os boomers realmente ferraram a geração Z. Porque agora a Gen Z vai ter que aprender, vai passar por uma crise, e nessa crise é somente um trauma coletivo que gera resultados. Infelizmente, gente. A geração Z nossa vai sofrer um pouquinho, mas o zoomerzinho ele vai aprender. Ele vai aprender e vai consertar as merdas que os boomers fizeram e ainda de quebra vai tocar o barco nesse país, dar um jeitinho de colocar esse país nos trilhos. É isso, meus amigos. A análise de hoje, espero que tenha sido sincera. E sobre esses empregos que eu citei, cara, tá difícil pra geração Z adquirir emprego. Tá muito difícil emergir socialmente, tá muito difícil pra geração Z arrumar um trabalho fixo. E tá difícil, cara. Assim, tá brutal, brutal. Porque não sobrou emprego. Muitas vezes não sobrou. Eu sou cristão, não faço esse tipo de coisa. Não sobrou relação sexual pra geração Z. Não sobrou dinheiro, não sobrou PC gamer, não sobrou doce, não sobrou saúde. O que sobrou pra ele foi política. A realidade é que o que sobrou pra geração Z é política, gente. Então, é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado da análise. Um forte abraço a todos e fui!